Opa, aqui é o Luiz Rafael e vamos ao episódio 9 da série Aprendendo Frases em Japonês. E hoje a gente vai ver algumas frases que utilizam a palavra nanimo, que significa nada ou nenhum. Vamos começar. A primeira sentença que nós temos aqui é nanimo okotte nai, que significa não está acontecendo nada. Nós temos a palavra nanimo no começo, que significa nada, e nós temos o verbo okoru, que significa acontecer ou ocorrer um evento, por exemplo. Então, nanimo okotte nai, não está acontecendo nada. Aqui o verbo está na forma te, okotte, e aí nós temos o verbo iru, para dar a ideia de que está acontecendo agora. Então, se eu falasse okoteiru, significaria que está acontecendo. Só que esse iru ele está no negativo. Então, okottei nai, não está acontecendo. Nanimo okotte nai, não está acontecendo nada. Depois nós temos a seguinte sentença: Doryoku nakushite wa nani mo erarenai. Sem esforço não se consegue nada. Primeiro nós temos a palavra doryoku, que significa esforço. E aí nós temos uma expressão ou uma estrutura que é nakushite wa. Ela significa sem. Então, sem alguma coisa, sem a palavra que vem atrás. Doryoku nakushite wa, sem esforço. Você pode guardar esse bloco. Doryoku nakushite wa, sem esforço. Nanimo erarenai. Aí nós temos o nanimo, que significa nada. E aí temos o verbo eru, que significa conseguir ou obter alguma coisa. E aí você pode guardar isso como um bloco também. Nanimo erarenai. Não se consegue nada. Nanimo erarenai. Não conseguir nada. Próxima sentença. Nanimo shinai koto no risco. O risco de não fazer nada. Aqui nós temos a palavra nanimo, que significa nada. Nós temos o verbo suru, só que na forma negativa, shinai. Então, nanimo shinai, não fazer nada. Nanimo shinai. Você pode guardar isso como um bloco também. Não fazer nada. Nanimo shinai. E aí nós temos a palavra koto, que significa coisa. E aí quando fica nesse bloco, nanimo shinai koto, seria algo como o ato de não fazer nada. Esse koto ele tem esse objetivo aí de transformar a sentença que vem antes dele num bloco mesmo, né? O ato de ou a coisa. Então, nanimo shinai koto, o ato de não fazer nada. Nanimo shinai koto no risco. Risco está escrito em katakana, ela vem do inglês, significa risco. Nanimo shinai koto no risco, o risco de não fazer nada. Agora nós temos nanimo dekinai hito, uma pessoa que não consegue nada. Temos a palavra nanimo, e aí nós temos o verbo dekiru, que significa poder ou conseguir. Só que ele está no negativo. Dekiru, dekinai. Nanimo dekinai. Você pode guardar isso como um bloco também. Nanimo dekinai. Não conseguir nada. Nanimo dekinai. E aí nós temos no final a palavra hito, que significa pessoa. Então, uma pessoa que não consegue nada. Nanimo dekinai hito. Nanimo dekinai hito. Próxima sentença. Nós temos nanimo dekizu ni soba ni iru. Estar ao seu lado sem poder fazer nada. Nanimo dekizu ni soba ni iru. Temos o nanimo, que significa nada. E aí nós temos esse dekizu ni. Na verdade, isso é o verbo dekiru, só que na forma zu. É uma espécie de forma negativa para você expressar que você está sem fazer essa ação. Então, por exemplo, nanimo dekizu ni, sem fazer nada. Sem fazer nada, acontece o que vem depois. Outro exemplo, nanimo tabezu ni, sem comer nada. E por aí vai. Então, nanimo dekizu ni, você pode até guardar isso como um bloco também, que significa sem poder fazer nada. Nanimo dekizu ni soba ni iru. Soba significa ao lado. Soba ni iru. Iru significa estar. Então, estar ao lado. Nanimo dekizu ni soba ni iru. Estar ao lado sem poder fazer nada. Na tradução da sentença eu falei estar ao seu lado sem poder fazer nada. Você pode perguntar, mas cadê esse seu? Onde que ele se refere a você? No japonês, muita coisa depende do contexto, né? Então a gente subentende no contexto que ela está falando ao seu lado. Isso aí vai um pouco do seu feeling também. Quanto mais você fica imerso na língua japonesa, mais você desenvolve esse feeling e você consegue, pelo contexto, pegar a quem ele está se referindo. E a última sentença desse episódio, nanimo nai tokoro.
um lugar vazio. Nanimonai, você pode guardar como uma experiência, como uma expressão, não como uma experiência. Nanimonai, vazio, sem nada. Nanimo, nada, nai é o verbo aru no negativo, ou seja, não há. Então, nanimonai, não há nada, ou vazio. E tokoro significa lugar. Nanimonai tokoro, lugar vazio. Nanimonai tokoro. Nanimonai, nada, não tem nada, vazio. Tokoro, lugar. Nanimonai tokoro. Então esse é o episódio de hoje, episódio 9 da série Aprendendo Frases em Japonês. Se você está vendo esse episódio através do vídeo, nós temos também o podcast. É só entrar lá no iTunes ou no seu aplicativo favorito de podcast e digitar frases em japonês. Assim você pode revisar esse áudio enquanto você faz outras atividades aí do seu dia a dia. E se você está escutando só pelo podcast, se você nos descobriu pelo podcast, existe a versão em vídeo dessa mesma aula. É só entrar no nosso canal do YouTube. Entra lá no YouTube e na busca digita Aprendendo Frases em Japonês, que você vai achar essa mesma aula, só que com um recurso visual para você ver as sentenças que eu estou explicando. Então, baixe também o nosso livro digital, Desvendando a Língua Japonesa, totalmente gratuito, www.aulasdejaponês.com.br. Esse é o episódio de hoje. Tchau!